Amém? Senhor, nós te amamos. Amamos o teu falar, Senhor. Obrigado pela tua palavra até agora. Obrigado porque somos a sua continuação. Somos o seu aumento. Somos a sua expansão. Somos o seu prosseguimento. Somos a sua noiva. Somos o seu corpo. Senhor Jesus. Senhor, nos dá visão, Senhor. Não apenas um conhecimento morto e vazio. Nos dá uma visão que nos governe. E que nos leve até o fim dessa era. Para trazer o Senhor de volta. Introduzir o seu reino. E derrotar o teu inimigo. Obrigado, Senhor. Amém. Vamos ser controlados ali pelo relógio. Graças ao Senhor. Nós desfrutamos na mensagem anterior que Atos não terminou. Quantos concordam com isso? A teologia normal, né, praticada aí fora, não concorda com isso. Porque falta-lhes uma visão. Qual visão? O que Deus está fazendo de verdade? Qual obra que Ele está levando a cabo? Será que é meramente uma obra evangelística de pregar o Evangelho e ganhar almas? Quando nós olhamos para Atos, nós podemos ficar presos. Amém. Nós podemos ficar presos aos milagres extraordinários. A sombra de Pedro projetada sobre os doentes os curava. Não é? Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Então, quando você olha Atos, embora esses fatos aconteceram, e nada impede que aconteça de novo, né? Mas o fato ali não é esse. Pedro, quando se levantou para pregar em Atos 2, ele falou: esse Cristo que vocês crucificaram. Então, de primeiro ele chamou todo mundo de assassino. Deus o ressuscitou dentre os mortos. E nós somos testemunhas deste fato. Então, número 1, a pregação deles era pregar o Cristo ressurreto. E depois ele diz: a esse Jesus, Deus o fez Senhor e Cristo. Porque ele não só ressuscitou, mas ele ascendeu. Ele foi entronizado. Ele é o Senhor de toda a terra e até mesmo de todo o universo. Então não era uma mera pregação para dizer: venham, aceita Jesus para vocês não irem para o inferno e para o céu. Não. É a propagação do Cristo ressurreto, que ascendeu e está entronizado. Essa pregação não cria um grupo cristão. Essa pregação introduz o reino de Deus. Então, quando o Senhor ressuscitou, ele ficou 40 dias falando sobre o reino. E quando eles pregaram, se levantaram, cheios do Espírito Santo, não cheios de uma doutrina, de um ensinamento e de regras, mas cheios do Espírito Santo. Quando eles falaram essa palavra, o reino de Deus foi introduzido na terra. A esfera do reino foi produzida, porque nasceu a igreja.
Aleluia! A igreja é o aumento de Cristo. Vamos falar essa frase? A igreja é o aumento de Cristo. Alguns ouvindo podem dizer, mas como Cristo pode aumentar? Sim, Ele é a cabeça, mas nós somos os seus membros. Quando alguém era salvo, introduzido na igreja, isso significa que Cristo aumentou, porque mais um membro foi introduzido nele. Aleluia! Então, a propagação em Atos é para introduzir o reino e para edificar a igreja, o corpo de Cristo, que é o seu aumento. Então, eu fiquei muito tocado quando Joel leu para nós Isaías 53. Eu não sei se você consegue ler Isaías 53 sem chorar. Eu não consigo. Todas as vezes que eu leio Isaías 53, eu não aguento. Por quê? Porque ele é aquele broto, aquela raiz que emergiu de uma terra seca. Olhando para ele, nenhuma beleza víamos nele que nos atraísse. Ele fez um trabalho penoso. Então, quando ele disse, meu pai trabalha até agora, e eu não estou aqui passeando entre seres humanos, eu estou aqui fazendo um trabalho, e esse trabalho é penoso, não foi fácil, mas ele verá o fruto do seu penoso trabalho e ficará lamentando, entristecido, ele ficará satisfeito. Ele está olhando agora para nós aqui e está sorrindo. Valeu a pena, aleluia, aleluia. Nós somos o resultado do penoso trabalho dele. Então, há uma posteridade de Cristo. Isso significa que há uma história divina dentro da história humana. Essa história não parou no último capítulo de Atos, escrito na Bíblia. Ela continua avançando. Cristo continua aumentando. Amém? Ele está aumentando ou não? Ele está aumentando. Ele vai se tornar uma grande montanha. Ele vai encher a terra. Isso é Atos. Nós estamos em tal história. Eu estou nessa história. Muito bom, quando o Joel nos levou a colocar na primeira pessoa. Eu. Tem coisa ali, irmãos, que é pela fé mesmo. Se você chaca com você, irmão, não vou falar isso não, que não é a minha experiência. Vou falar igual o irmão Ronquenga. Satanás, cala a boca. Ele gosta de falar isso. Irmãos, o Senhor está trabalhando em nós. Ele está trabalhando em você. E Ele está trabalhando em mim. Ele está aumentando a esfera do seu domínio, do seu reino, trazendo mais justiça à terra. Como Ele está fazendo isso? Crescendo em nós. Quando você fala, venha o teu reino, não é uma mera oração, venha o teu reino, uma decoreba. Venha o teu reino, quer dizer, Senhor, que o seu domínio, que a sua soberania, que o seu governo aumente. Como ele vai aumentar na terra? Se aumentar em mim. Por isso, crescia a palavra. Enquanto a palavra cresce, o número de discípulos se multiplica. Como é que nós fazemos a obra de Deus? Amanhã nós vamos ver. Há 3 substâncias, mas eu não vou falar disso, porque isso é outra mensagem. Amém? Aleluia. Mas, irmãos, então nós precisamos ganhar uma visão aqui. Precisamos ganhar essa visão. Por que que estamos ainda na continuação de Atos? Porque isso vai até a Nova Jerusalém. Porque Atos não é só milagres, curas maravilhosas, pregar o evangelho e ganhar muita gente. Não, é a propagação do Cristo ressurreto.
Porque isso deve gerar o reino. E o que é o reino? O semeador saiu a semear. Isso é o reino. Aleluia? Não diz, Jesus veio estabelecer uma igreja, colocou uma placa. Não, o semeador saiu a semear. O reino é uma semente que entrou em nós. Como é que ele vai crescer e tomar a terra? Como é que essa pedrinha vai virar uma montanha? Se esse reino crescer em nós. Há um hino que diz, deixa-o crescer. Amém? Deixa-o crescer. Vamos falar, deixa-o crescer. Deixa o reino crescer, irmão. Não impeça o seu crescimento. Bom, então, quando nós vemos que Deus tem essa meta que está ao longo de toda a Bíblia, que é a sua economia, isso é, Ele quer se dispensar para dentro de nós, a fim de que nós nos tornemos, não é, a sua expressão coletiva, corporativa. Esse Cristo agora aqui é o Cristo corporativo. Cristo ressuscitou, aumentou, esse Cristo é o Cristo corporativo, é o Cristo corpo. Na verdade, é o Cristo, né? Mas como é que o Senhor vai levar isso a cabo? Nós precisamos perceber, irmãos, que em Deus há uma coisa, há um item glorioso, chamado unidade. O que é a unidade? Nessa mensagem, o título é muito simples, unanimidade. O que é a unanimidade? A unanimidade é a unidade sendo praticada. Mas perceba uma coisa, e nós vimos isso na conferência em Nova Iguaçu. Para que haja a prática da unanimidade, a unanimidade é um coração, uma mente, um pensamento, uma alma. Com esse irmão que está aí do seu lado, tá? Não é com os irmãos do Oriente. Ser uma alma com os irmãos da onde? Anaheim. Maravilhoso. Agora, irmã, você precisa ser um com essa irmã do seu lado. E com aquela irmã, daqui a pouco eu vou falar algumas coisas práticas sobre isso, que é um encargo que eu tenho com essa palavra, uma coisa bem prática. Mas para que haja essa unanimidade que está muito ligada à nossa alma, é ser um de alma, é ser um de coração. Todo o nosso ser está envolvido nessa unanimidade. É ter o mesmo sentimento. É pensar a mesma coisa. Nesse livro aqui, o irmão Lee fala assim, você pode achar que isso é demais. E ele cita os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos, um país democrático. Você pode pensar, isso não é democracia, eu pensar igual a você. Não é? Não, democracia é pensar. Mas aqui, irmãos, é a esfera do reino. Aqui não é os Estados Unidos, é o reino. Na esfera do reino, todos nós precisamos pensar a mesma coisa. Mas o que é pensar a mesma? Que coisa é essa? Paulo disse isso aos filipenses, aonde nós vemos que o centro ali é uma pessoa. O centro é Cristo. Quer pensar a mesma coisa? Pensar Cristo. A coisa é Cristo. Pensar Cristo, falar Cristo, mesmo transpirar Cristo. Não buscar outra coisa que não seja Cristo. Então, quando eu sirvo para Cristo e para expressar Cristo. Não é para só ter um bom serviço. Claro, nós precisamos ter um bom serviço, o melhor possível, mas tudo isso é para expressar Cristo e até mesmo ganhar Cristo. Quando nós servimos para ganhar Cristo. Não é para ganhar um prêmio.
um elogio dos... Nós servimos para ganhar Cristo. E às vezes ganhar Cristo quer dizer que eu ganho, às vezes não um elogio, mas uma repreensão. Amém ou não amém? Então, irmãos, para ter essa unanimidade que envolve o nosso ser, nós precisamos ter a unidade. E o que é a unidade? A unidade é o principal atributo do Deus triuno. Ele é um. E no Deus triuno não há conflito, não há guerra, não há enviado. Ele virá como a corporificação. Eu não, pai, eu não vou fazer isso. Não, não há conflito no Deus triuno. Aleluia! Só há autoridade e submissão. Não há conflito. Até o irmão já está falando assim, façamos o homem. Não houve conflito. Façamos, foi feito. Então, em Deus há unidade. Unidade plena. Por isso, em João 17, o Senhor orou. Eu toco muito nisso, irmão. Você não vê Jesus sentando com os discípulos e dando uma aula de unidade. Primeiro porque eles não entendem nada. Se o Senhor Jesus falasse da incorporação divina-humana, eles iam sair correndo. O que é isso, Jesus? Então ele não deu uma aula, porque nós não podemos entender isso com a nossa mente. Como Deus é 3 em 1? Como ele é 3 em 1? Não sei, mas ele é 3 em 1. Ele é triuno. Ele não é triuno para o nosso entendimento. Ele é triuno para o dispensar da trindade divina. Ele passou por um processo até tornar-se o Espírito. Esse o Espírito é a essência da unidade. Então, veja, irmãos, o Senhor, Ele não ensinou isso, mas Ele orou por isso. Amém? Amém. Onde é que Ele orou por isso mesmo? João 17. Você sabe que quando o Senhor orou, Ele orou profundamente sobre isso. Os discípulos ouviram essa oração, porque ela está registrada na Bíblia. É ou não é? É verdade? Eles ouviram. João escreveu tudo. Ele lembrou depois, mas ele ouviu. Então, quando o Senhor estava orando, Ele falou certas palavras para que os discípulos ouvissem. Essa unidade é no nome do Pai. Eu dei a eles, revelei a eles o teu nome, para que eles sejam um. Então, nós fomos regenerados na vida divina. E essa vida nos fez um. Amém? Há dificuldade com isso? Somos um na vida divina. Temos a mesma vida. Amém? Mas Ele não fez isso só na vida divina. Ele também nos santifica na palavra. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Quando nós somos santificados nessa palavra, nós somos separados do mundo. Amém? Deixa eu ler aqui algo para vocês. Isso aqui está nas coletâneas das obras de Witness Lee, volume 2, praticando a unidade de acordo com a visão celestial do corpo de Cristo.
A terceira seção de João 17 são os versículos 14 a 21. Esses versículos dizem: eu lhes dei a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Aleluia! Não peço que os tire do mundo, mas que os guardes das mãos do maligno. Eles não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os enviei ao mundo. Por eles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que creem em mim, pela sua palavra, para que todos sejam um. E aí ele fala: assim como tu, Pai. Puxa, irmão, isso aqui não é fácil. Assim como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, que também eles estejam em nós. Isso aqui é uma incorporação. Essa incorporação, primeiramente, era só o Deus triuno. O Pai no Filho, o Filho no Pai, o Espírito no Pai, o Espírito... Eles coexistem e coinerem. Isso é uma incorporação. Só que, irmãos, ele quis nos introduzir nesta incorporação. O resultado disso é a Nova Jerusalém. Isso é tremendo, irmão. Por isso, eu não sei como dizer isso, tá? Que é um negócio muito difícil de ser falado. Por isso que a unidade é fundamental. Porque a colheita final tem que ser uma coisa só. A característica de tudo que Deus faz é unidade. Eu recomendo que vocês leiam, se puder, esse livro aqui. A Base Genuína da Unidade. Vocês têm aí. Aqui, não vai dar tempo de eu ficar lendo muito. Aqui o irmão Lee diz o seguinte: há uma unidade nos atos divinos. Tudo que Deus faz tem como característica a unidade. Por isso, quando Deus criou o universo, e é universo mesmo, esquece o negócio de multiverso, é universo. É universo. Ele criou o homem como centro da sua criação. Ele não criou um monte de homem. Ele criou um homem. Somente Adão. E todos os outros vieram dele. Isso é unidade. Porque Deus criou um homem corporativo. Tenham eles domínio. Então é um único homem. Desse único homem veio toda a raça humana. Isso é a unidade do que Deus fez na sua criação. Satanás, presta atenção, quando ele vem e divide. Como ele dividiu? Introduziu o pecado, o homem foi expulso do jardim, vieram as nações. As nações são uma invenção do diabo. Separou os homens em várias culturas diferentes. Mas o Senhor veio de novo e chamou Abraão. Isso é eleição. No ato divino da eleição, a unidade. Ele só chamou um homem, Abraão. E de Abraão veio uma nação santa. E ele disse: vocês todos vão subir ao único lugar. Isso é unidade. Isso é característica de Deus. O que ele faz tem a característica da unidade. Mas Satanás veio e dividiu de novo o povo. Levou eles cativos. Acabou com a unidade de Israel. Mas Jesus veio, aleluia. Em Efésios 2, versículo 15, ali fala do novo homem.
O último Adão tornou-se o Espírito que dá vida. E em ressurreição e ascensão, ele é a cabeça do corpo da igreja. Isso está em Colossenses. Aleluia! Há um só corpo, porque há uma só cabeça. Ele tornou-se o único Espírito e entrou nos discípulos. Então, no novo homem, nós vemos a unidade. Isso resultará no quê? Na Nova Jerusalém. Quantas cidades há no fim da Bíblia? Uma só. Uma só entidade, que é a mescla da divindade com a humanidade. É a Nova Jerusalém. Não vai dar tempo. Mas vamos lá. Aleluia. Agora então, irmãos, para que o Senhor leve a cabo essa obra, ele passou por um processo até tornar-se um Espírito. E ressuscitou, e os discípulos estavam trancados com medo, mas ele apareceu no meio deles e disse: Pai, seja convosco. E soprou o Espírito neles. Presta atenção nisso. Esse Espírito essencial que ele soprou nos discípulos é a essência da unidade. Em Efésios, Paulo vai falar: há um só Espírito. Amém ou não? Amém. Esse único Espírito entrou em nós. Amém. Por isso, irmãos, todos nós estamos conectados no mesmo corpo, porque há um só Espírito. Amém. Agora, em Atos 1, versículo 14, diz: todos estes perseveravam unânimes. Deus fez a parte dele, tornou-se o Espírito e soprou neles. Mas agora ainda precisava haver o derramamento do Espírito, profetizado em Joel, para que a propagação do Cristo ressurreto começasse na terra. Esse é o mover de Deus e o ministério celestial de Cristo. Veja, antes, nos evangelhos, você tem Cristo encarnado. Ali ele estava no seu ministério terreno para prover a nossa redenção judicial, para morrer como Cordeiro de Deus, para ter essa morte toda inclusiva, para acabar com todas as coisas negativas no universo. Não somente isso, para liberar a vida divina. Amém? Ele fez isso no seu ministério terreno, mas agora ele morreu e ressuscitou. Quando os discípulos, Atos começa assim, dizendo, os discípulos estavam ali com o Senhor deu a ele vários ensinamentos sobre o reino, e depois ascendeu. E os discípulos ficaram olhando, né? O que foi que aconteceu? Você lembra? Apareceram dois varões, né? Vestidos de branco. Varões galileus. Por que estáis aí em pé, olhando para o alto? Por que vocês estão olhando para cima? Esse Jesus, do modo como ele subiu, ele vai descer. Sabe o que isso significa? Ele subiu, ele vai descer. Na verdade, ele desceu e se derramou sobre eles. Mas ele vai descer no final da era, vai estabelecer o seu reino na terra. Entre uma coisa e outra, algo precisa acontecer na terra. Há um mover que precisa ser levado a cabo. Da parte de Deus, ele é a unidade. E ele é até mesmo a unanimidade. E ele se tornou o Espírito. E isso é a essência da unidade. Mas nós precisamos dar algo a ele, irmãos. Esse é o ponto. Nós precisamos dar algo a ele. O que você precisa dar a ele? O que nós precisamos dar a ele? Que o Senhor me perdoe por falar isso. É aquilo que o cristianismo organizado não consegue dar. Não conseguiu até agora. Mas talvez, irmão, na restauração do Senhor,
ainda não tenhamos dado isso completamente a Ele. Eu falo isso com base no irmão Lee. O que ele falou lá nos anos 90. Tem algo faltando entre nós, tem uma doença entre nós. E essa doença é a falta de unanimidade. Então, irmão, nós precisamos dar algo a Deus, entende? Eu não sei como transmitir isso para vocês, para mim mesmo essa noite. Mas que nós possamos ganhar isso, irmão. Se não ganhamos nada agora dessa mensagem, que ganhemos isso. Deus está esperando que nós entreguemos a Ele uma coisa, chamada unanimidade. E aí você precisa ser iluminado, para você ver o que te impede de ser unânime com os irmãos. Irmãos que servem às igrejas, o que impede vocês de serem unânimes? Irmãs que servem, e que às vezes têm problemas no coração, porque unanimidade é uma questão de coração. Será que algo no nosso coração, irmãos, precisa ser lavado essa noite? Tratado essa noite? Será que precisamos procurar algum irmão, alguma irmã essa noite e resolver alguma pendência? Rogo a Evódia e Sintique que pensem concordemente no Senhor. Que vocês pensem a mesma coisa para que a minha alegria seja completa. Em Filipenses ele estava muito alegre, preso na prisão romana, mas ele queria que a alegria dele fosse completa com a unanimidade dos irmãos. Se Deus não ganhar na terra um grupo de pessoas em unanimidade, Ele não conseguirá completar essa obra. Ele não conseguirá preparar a noiva. Ele não conseguirá preparar uma esfera na terra, uma porção seca, onde ele pise na terra e estabeleça o reino milenar, derrote o anticristo, como o Joel falou, traga ao seu reino, destrua os reinos da terra, e estabeleça justiça na terra. Ele não vai conseguir fazer isso, porque ele é o Espírito Todo-Poderoso, se tornou Espírito e ele pode fazer. Não, ele precisa da cooperação humana. Na nova criação, ele não faz nada sozinho, ele precisa de nós. Amém? Eu espero, irmão, que nós ganhemos uma visão com as 3 mensagens que vamos ouvir nesse final de semana, que não seja mais uma conferência em BH. Aleluia, foi muito bom, foi muito rico. Como é que foi a conferência? Muito rico. Não, irmão, eu ganhei muita luz. Eu espero que o testemunho seja esse. Oh, Senhor, eu ganhei luz. Eu preciso me arrepender. Eu preciso voltar aos irmãos para entrar na unanimidade. Que o Senhor trate a minha vida da alma, o meu ego e a minha carne, para que eu aprenda por meio da cruz a ser um com os irmãos. Se Deus não ganhar isso, irmão, amém? Algaria Romano 1, vamos ler juntos? Vamos ler a letra A. A prática. Amém. A prática da unanimidade genuína na igreja é a aplicação da unidade. Como eles aplicaram isso? Aqui em Atos 1,14, todos eles perseveravam unânimes em oração com as mulheres. Amém? Amém? Eu gosto muito dessa, né? Poder falar só, por que deixa com as mulheres? Porque todas as irmãs estão sendo chamadas à unanimidade. Amém, irmãs? Amém. Porque às vezes as irmãs podem olhar,
Os irmãos presbíteros, né? Responsáveis, tem que ser um. Não, a gente precisa ser tão um assim. Eles têm que ser. Não, irmãos. E as mulheres. Versículo 46, diariamente perseverando, unânimes. Então, unanimidade é uma questão de perseverança. Porque aqui é uma luta, um combate. Você é unânime hoje, mas pode não ser amanhã, entende? Amanhã você pode ouvir uma coisa que te desagrada. Aí você não vai à próxima reunião porque você está chateado. Não, irmãos. Precisamos perseverar, amém? Às vezes é com lágrimas, e até mesmo com dor, até mesmo sangrando, amém? Mas você toma a cruz e avança com os irmãos. Lá na frente você vai ser consolado. Então a unanimidade prática. A prática da unanimidade. Então, a unanimidade é questão de prática. Uma questão que está envolvida com o nosso coração e todos os nossos sentimentos. É a aplicação da unidade. A unidade já existe, irmãos. Ela precisa ser preservada. Efésios, capítulo 4, né? Preservando a unidade. A Bíblia não desperdiça a palavra. Por que está vínculo da paz? O que nos vincula é a paz. Se nós estamos em paz uns com os outros, estamos vinculados. Quando temos problemas de falta de paz, há uma guerra entre nós, estamos automaticamente desvinculados. E quando há esse desvincular, irmãos, isso é muito problemático. Imagine um membro saindo do corpo. Ele vai ter vida? Ele vai morrer. Não saia do corpo, amém? Irmãos e irmãs, jovens, todos vocês, nem deixe o diabo colocar isso na sua mente. Porque a única maneira de você permanecer vivo e ainda com chances de ser um vencedor é se você permanecer vinculado. Amém? Vinculado. Letra B, o marco que divide os evangelhos de Atos é a unanimidade entre os 120. Você tem os evangelhos, são livros históricos, tanto evangelhos quanto Atos. Só que nos evangelhos você tem Cristo no seu ministério terreno. Em Atos você tem Cristo agora no seu ministério celestial. E há algo que vincula, algo que é um marco entre isso aí, que é a unanimidade. Eles receberam o sopro do Espírito em João 20, 22. 3 dias antes, eles estavam brigando para ver quem era o maior. Lá em Lucas 22, eles estavam discutindo. Eu sou o maior, não sou eu. Quem é você? Você está pensando que é quem? Não é? Mas agora, irmãos, em Atos 1,14, eles estão orando unânimes. O que aconteceu, Jesus? Aquele bando de pessoas todas na carne, no ego, de repente agora oram unânimes, se derramando, 10 dias orando. Eu pergunto, nós aguentamos, irmão, ficar 10 dias orando? Não, nós não aguentamos ficar 10 minutos. Eles ficaram 10 dias. Provavelmente a oração deles, segundo o entendimento do irmão Lee, essa oração era oração para cumprimento da profecia de Joel, para que o Espírito descesse. Mas o Senhor já tinha dito que ia descer, mas precisava da oração. O Senhor já disse que vai fazer um monte de coisa, irmão. Inclusive, Ele disse que vai voltar. Amém? Quem crê que Ele vai voltar? E já está às portas. Sim, mas para que Ele cumpra isso que Ele mesmo disse, eu preciso orar. Por isso que João diz, ora, vem, Senhor Jesus. Nós precisamos orar para que Ele venha. Tudo que Ele disse que vai fazer, Ele vai fazer se nós orarmos em unanimidade.
edificarei a minha igreja. Ele vai edificar. Mas você precisa orar por isso. Amém? Vamos pular aqui para a letra C. Se praticarmos, vamos ler juntos? Se praticarmos o princípio dele. Em outras palavras, na prática, o que é o corpo? É a unanimidade. Quando nós perdemos a realidade do corpo, quando perdemos a unanimidade. O princípio do corpo. Nós só teremos a unanimidade se nós vivermos no princípio do corpo. Mas, irmãos, o princípio do corpo não pense que é algo muito simples de ser praticado. Porque na prática nós fazemos um monte de coisa individualmente. Ou não? Se você pensar bem, você vai ver que várias encrencas nas quais você se meteu é porque você agiu independente do corpo. Não, isso aqui é um assunto meu, particular, e ninguém tem nada a ver com isso. Pois é. Pois é. E aí depois, o que vem em seguida, Joel? Irmãos, orem por mim. Não é mais fácil falar antes? Antes de você decidir, peça aos irmãos. Eu não quero anunciar isso para a igreja toda. 2 ou 3 irmãos da sua confiança. Não é? Irmãos, eu quero abrir aqui meu coração com relação a essa situação. Mas eu conheço irmãos que não fazem isso porque eles acreditam mais no padrão do mundo do que no padrão da palavra de Deus. Irmãos, nós precisamos ter comunhão. A comunhão ao servir, ao decidir, e até mesmo certos aspectos da nossa vida. Não é que nós vamos ir aos irmãos presbíteros e ficar contando a nossa vida para que eles digam o que a gente vai fazer. Não, irmão, é o princípio. Nós precisamos viver e agir no princípio do corpo. Eu garanto para você, quem faz isso, fica menos encrencado. Letra D, a unanimidade é a chave mestra. Amém? Aqui, irmãos, antes de avançar rapidamente aqui, Romanos, capítulo 15. Romanos, capítulo 15. Capítulo 15, versículo 5 fala. Mais para frente, esse versículo vai aparecer de novo, então eu vou ler ele aqui logo, agora, que tem algo aqui que a gente precisa ganhar. Romanos 15, versículo 5. Ora é uma conclusão de um pensamento. Então você tem que ler o que está falando antes. Veja bem, versículo 1. Mas nós, olha só, até chegar o hora. Isso aqui é bom, isso aqui é bom. Mas nós, que somos fortes. Claro que Paulo está falando aqui, assim, você acha isso, entendeu? Eu sou forte. Então, nós que somos fortes, nos achamos os bonzão, né? Devemos suportar. Você é forte? Se você é forte, você deve ser um suporte. Suportar as fraquezas. Então, se você critica a fraqueza do outro, você não é forte. Você é um juiz. Você deve carregar os fracos. Suportar as fraquezas dos que são fracos e não agradar a nós mesmos. Sem isso aqui não tem unanimidade, entendeu? Se você não buscar agradar o outro e não a você mesmo, não haverá unanimidade, nunca. Que cada um de nós agrade ao seu próximo.
Você se desagrada fácil, não é? Não gostei dessa atitude. Não, mano, aqui, irmão, não é isso. Você deve agradar o irmão. Ainda que eu me desagrade, ele ficou feliz, aleluia. Eu estou buscando agradar ele, não a mim. Isso é ou não é tomar a cruz na prática? Não é a mensagem, não é... Sim, eu amo a mensagem da cruz. Não, não. É a cruz, crucificando o seu ego. Certo? Visando o que é bom para... É isso que nós buscamos, irmãos. O que é bom para a edificação. Porque também Cristo não agradou a si mesmo. Não é verdade? Antes, como está escrito, as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim. As injúrias caíram sobre mim. Então, na vida da igreja, às vezes, caem injúrias sobre nós. Nós devemos dizer, aleluia, Senhor, amém. Obrigado, Senhor. Porque isso aqui é para a edificação. Pois tudo que outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela perseverança e pelo encorajamento das Escrituras tenhamos esperança. Aí ele fala, ora, o Deus da perseverança e do encorajamento vos conceda... Você só vai ter o mesmo pensar se você praticar tudo que ele disse antes, entendeu? De uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que, aí vai ter um resultado. Qual é o resultado? Para que em unanimidade glorifiqueis a uma só voz a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui nós sabemos que podemos também traduzir para a uma só boca. Então nós pensamos com a mente de Cristo, com a mente da cabeça. Nós pensamos com a mente de Cristo. Nós falamos com a boca da cabeça. Mas por que nós fazemos isso? Porque nós não estamos aqui nos agradando a nós mesmos. Estamos buscando o que é bom para a edificação. Amém? O que é bom para a edificação da igreja? O que é bom aqui em Belo Horizonte para levar a cabo o mover de Deus nessa cidade? O que é bom? Às vezes o que é bom para a igreja não é bom para mim. Mas se é bom para a igreja, amém. Foi fraco, né? Vamos avançar para Evangelho Romano 2. Tem alguma coisa aqui que eu quero destacar ainda, né? Evangelho Romano 2. Vamos ler juntos? A unanimidade é harmonia. Tem duas palavras aí no grego, né? Nós não somos expert em grego, tá, irmão? Nós seguimos aquilo que os irmãos apresentam, né? E quem entende, né? Atos 1,14, nós temos a palavra homotimadon, que é traduzida para unânimes. Essa palavra vem de homo, mesmo. Então, você tem a palavra homogêneo, por exemplo, né? Homo, mesmo. Timos, mente, vontade, propósito. Amém? Amém? Alma, aleluia. Coração. Tem uma palavra que eu amo muito em Atos 4. Ela está aqui no esboço, mas eu quero ler no contexto aqui. Atos 4. Cadê? Isso. Ouvindo isso, unânimes. O que eles ouviram? Havia aqui uma perseguição. Quando eles ouviram isso, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram. Versículo 32, isso aqui. Da multidão. Vamos ler essa, até a alma, só essa primeira frase, todos juntos.
Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Aleluia. Era pouca gente que cria? Aqui fala multidão. Primeira pregação de Pedro, quase 3.000 almas. Segunda pregação, 5.000. Era pouca gente? Às vezes, na nossa localidade, com 30, 40 irmãos, tem uma briga terrível. Mas aqui, irmãos, havia uma multidão. Da multidão. Eu gosto, né? A Bíblia, como já falo, a Bíblia é maravilhosa. Né? Da multidão dos que creram. Era um só, o Espírito. O coração. Essa palavra timos, os irmãos falam, né? Ela é uma palavra muito, eles usam uma expressão, né? Ela tem peso, ela tem muito peso. Porque timos é a sede do seu ser, das suas emoções, do seu pensamento, aquela gana. Quando você vê Atos, eles tinham ousadia, ou não tinha? Ele não tinha medo se o judeu vai tacar pedra, não. Pedro, vocês calem a boca e não falem mais nesse nome. Ele falou, como nós não vamos falar do que temos visto e ouvido? Mas quando Pedro falava isso, como ele falou, fica sabendo, esse Jesus, ele é Senhor e Cristo. E todo mundo se dobrou. Aquilo ali, irmãos, não é porque Pedro era corajoso, Pedro era demais, não. É porque havia uma coisa chamada unanimidade. Isso aqui é o moral do exército. Eles eram um só coração. Como pode uma multidão ser um só coração? Isso é possível? Isso é possível. Para isso, primeiro, nós precisamos ser cheios, interiormente e exteriormente do Espírito. Amém? Nós precisamos experimentar o derramamento do Espírito. Isso não é o pentecostalismo, mas dia após dia, irmão, reavivamento matinal. Não é só para você pegar o matinal e dar uma sapecada. Acabei minha regra diária de ler o matinal. Não, irmão. Nós precisamos ser cada manhã enchidos do Espírito. Amém. Enchidos do Espírito. Amém. Cheios do Espírito. Amém. Sem isso não há unanimidade. Mas, irmãos, nós também precisamos que o Senhor trabalhe no nosso interior. É isso que está aqui, em nosso interior. Então, além dessa palavra, há a palavra sinfonel, sinfonia. Essa palavra está lá em Mateus 18. Em Mateus 18, o Senhor fala, se dois de vós concordarem. Essa palavra é sinfonia. Não é? O violão está em Ré maior. E o piano em Si bemol menor. Não vai dar certo. Não é isso? Tem que haver o quê? Harmonia. Então, se dois de vós estiverem em harmonia, concordarem, agora preste atenção, a respeito de... O que quer dizer isso, mano? Qualquer coisa. E eu falo isso sobre os ombros dos irmãos, né? Eu não estou inventando isso. Deus não está preocupado com o que você está pedindo. O que Ele está olhando é a sinfonia. Qualquer coisa. O importante não é o que você vai pedir, mas você é um com os irmãos. Ou não? É um ou não é um? Isso vale, irmãos, até para as nossas orações pessoais. Orando sozinho, irmãos. Nós precisamos ajustar o nosso ser para ter um só coração, um só sentimento, uma só mente com os irmãos. Nós precisamos entrar na sinfonia divina, porque Ele espera ouvir uma melodia. O que é a oração em unanimidade?
lá em Atos, que resultou no derramamento do Espírito. É uma grande sinfonia. Deus, né, no trono deve ter falado: escutem, querubins, serafins, escutem. Eles estão orando 10 dias, escutem. Isso é uma sinfonia. O Senhor falou: vocês precisam se amar uns aos outros. Que vos ameis uns aos outros. Para quê? Para que o mundo creia. Então, irmãos, dentro disso está tudo aquilo que eu falei antes. Nós vamos pular esses subpontos, mas tudo que eu falei antes, irmãos. O Senhor precisa trabalhar no nosso ser para que Ele ganhe a nossa unanimidade. Amém? Algarismo Romano 3, vamos ler juntos? Vamos ler A e B, irmãs A, irmãos B. B. Letra C, todos juntos. O ensinamento dos apóstolos. A unidade é o próprio Deus triuno. A essência da unidade é o Espírito, que foi soprado para dentro de nós. O fator sustentador da unanimidade é o ensinamento dos apóstolos. É o ensinamento dos apóstolos. Não importa quantos apóstolos, o ensinamento é o mesmo. E até mesmo o ensinamento de Paulo é o mesmo. Ele vai naquela igreja A e ensina economia de Deus. Na igreja B, economia de Deus. Na igreja C, economia de Deus. Por muitos e variados ângulos. Mas o ensinamento, no final, é um só. Irmãos, graças ao Senhor pela sua restauração. Amém. E graças ao Senhor porque estamos aqui. Amém? Amém. O diabo tentou nos levar, mas não conseguiu o seu intento maligno. Nós estamos aqui na restauração do Senhor. E na restauração do Senhor há uma herança gloriosa. O Senhor nos deu itens gloriosos que devem ser guardados na nossa unidade e unanimidade. Primeiro, nós temos um item chamado vida. Aleluia. O que Cristo é para mim e para você? Vida. Tem até um hino que fala isso, né? Cristo é vida para mim. Se uno flui. Ele é vida para mim. Deus nos deu Cristo como vida. Não é que os irmãos não tenham Cristo. O problema é que eles não têm Cristo como vida. Eles têm Cristo como doutrina. Como alguém que morreu na cruz para salvar os pecados dele, tirar os pecados. E só. Não, meu. Cristo é vida. Nós tocamos nessa vida. E essa vida, irmãos, na restauração do Senhor, é o nosso caminho. Só há um caminho. Só há um caminho na restauração. Um caminho para fazer a obra, para pregar o evangelho, para servir na igreja. O único caminho é vida. Ele, Cristo, é o caminho. Aleluia! Amém. Na restauração também, as verdades divinas, que estavam todas escondidas na Bíblia. Está tudo na Bíblia.
Não pense que os irmãos inventaram. O irmão Lee, o irmão Otmani, ficaram sentados assim, pensando. Chegaram a algumas conclusões. Não! Está tudo na Bíblia. E tudo aquilo que foi trazido à luz por muitos mestres na palavra, tudo aquilo foi colocado para nós como uma barra de ouro. Então, todas as verdades divinas hoje estão cristalizadas. Mas isso aqui não é figura de linguagem, são fatos, estão cristalizadas na restauração do Senhor. E não precisamos inventar nada, falar nada diferente, apenas receber esse ministério. Então, se nós inventarmos, a restauração será dividida. O cristianismo está dividido, principalmente por causa de seus ministérios diferentes. Mas nós estamos aqui sustentando, irmãos, um único ministério. Aleluia! Que é o ensinamento dos apóstolos. Número 4. Ao praticar a unanimidade, precisamos estar em um só espírito, com uma só alma. Amém? Novamente, a ênfase aqui é praticar a unanimidade. Amém? Quando você vai praticar a unanimidade, você precisa estar em um só espírito, com uma só alma. Filipenses 1:27, somente portai-vos de modo digno do Evangelho de Cristo, para que eu, indo ver-vos, ou estando ausente, ouça a vosso respeito, que permaneceis firmes em um só espírito, lutando, amém? Com uma só alma, juntamente com a fé do Evangelho. Então, novamente, recomendo a leitura desse livro, tá? Inclusive as irmãs. Não, isso aí é só para presbítero. Não, leiam. Aqui o irmão Lee fala. A questão da unanimidade está muito ligada às questões práticas. Porque, irmão, se eu falar para você que Cristo é tudo para mim, você vai dizer amém, ou não? Você vai concordar com isso. Mas, irmãos, quando nós vamos para questões práticas, nós começamos a ter problema. Aqui fala, lutar. Quando nós lutamos na obra, servindo a Deus, a alma entra. É claro que ela entra. Você não é um robô. Você tem uma alma, você tem mente, vontade, emoção. Você tem sentimentos, propósito, determinação. Para reorganizar uma conferência dessa, não é só, vamos orar, agora vamos para casa. Não, tem que coordenar. Quais são os serviços? Quem vai servir? Isso é tudo prático. Quando nós vamos praticar, aí que aparece a falta de unanimidade. Então nós precisamos permitir que o Senhor trabalhe em nós. Mais uma vez, irmãos, amém? Devemos ser perfeitamente unidos na mesma mente, na mesma opinião. Não, irmão, isso é demais. Como é que eu vou ter a mesma opinião? Não, eu tenho a minha opinião. Não, você pode ter a sua opinião, mas esteja preparada para colocá-la no bolso. Amém? Você coloca na mesa. Ninguém deu amém, você bota no bolso. Aleluia, Jesus. Você não sai bicudo. Não volto mais aqui. Não, irmão. Estou magoado. Né? Estar em unanimidade é ser um com todo o nosso ser. Vamos falar isso junto? Estar em unanimidade é ser um com todo. Com uma parte do nosso ser. Vamos falar com convicção. Com todo. Mente, vontade, emoção, coração, pensamento, propósito. Todo o nosso ser. Então, eu estava desfrutando isso com minha esposa nessa semana. Aí eu comecei, porque eu gosto de usar ela como meu sparring, né? Na palavra, né? Aí eu, senta aí, querida, vou te falar. Ela falou para mim, isso tudo aí só é possível
com a cruz. Se não tiver cruz, tudo isso que você falou não é possível. Ela está certa. Somente operar da cruz, irmão. Amém? Eu quero ler o B4. Todos nós juntos. B4. Qual é a única maneira de estar em unanimidade? Então, vamos falar, permite. Só essa palavra. Permite. De novo, permite. Você tem permitido? Amém. Permita, irmão. Amém? Amém. Vamos permitir que Ele seja tudo. Número 5, vamos ler juntos? Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos ler esse algarismo romano 5 e o algarismo romano 6 e o algarismo romano 7 em seguida, um após o outro, só o algarismo romano, vamos lá? Sim. Precisa. Um só coração e um só caminho. Depois. Número 8. Amém. Então o que nós precisamos aqui, nós temos aqui esses 7 uns para a unanimidade. Nós precisamos ter um só espírito. Amém? Uma só alma. Uma só mente. Um só coração. Nós precisamos ter uma só boca. Um só caminho. Nós precisamos ter uma só balança. E aí isso tudo resulta numa coisa, uma só visão. A balança significa, irmãos, isso não pegue uma só balança como algo menor, pequeno. Uma só balança. Nós não podemos ter 2 pesos e 2 medidas. Na igreja, o que vale para os outros, vale para mim. Amém? Amém? E aí aqui tem um versículo, né? Ele reporta um versículo de Mateus 7. Não julgueis. Para que não? Porque com a mesma que você julgar, você vai ser. Então, a maneira como você julga hoje seu irmão, sem nenhuma misericórdia, diante do juízo também não haverá misericórdia para você. Amém, irmãos? Então, para todos os irmãos, nós precisamos estender a mão da misericórdia. Para mim, é a justiça. Para os irmãos, é a misericórdia. Às vezes nós invertemos. Para nós é misericórdia, Senhor. E para os irmãos é... O Senhor tenha misericórdia de nós. Porque se é assim, não há como ter unanimidade. Louvado seja o Senhor, irmãos. Amém? Em suma, nós precisamos ter uma visão que nos governe e nos controle. Estamos aqui para a propagação do Cristo ressurreto e ascendido. Ele está aqui edificando o seu corpo. Ele é a cabeça, nós os membros. Para que ele leve a cabo essa visão. Produção da noiva e volta dele. Ele já se tornou o espírito da unidade. Agora nós precisamos dar a ele a unanimidade. Isso se torna uma cooperação. Nessa cooperação,
é que o reino de Deus será introduzido na terra. Para isso, que Ele possa nos introduzir na unanimidade subjetiva, que Ele trabalhe no nosso ser, a fim de que todos os problemas entre nós sejam resolvidos e Ele ganhe de nós uma sinfonia. Louvado seja o Senhor.